Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sofia Pedro. Vamos dar continuidade às unidades didáticas relativas ao 11º ano e vamos passar à sequência relativa a autores de finais do século XIX e, neste caso, a autores do realismo português. Uma vez que podem ser várias as obras lecionadas nesta sequência didática, nós decidimos começar precisamente por aquela que é a mais conhecida e a mais trabalhada, e é então Os Maias de Eça de Queiroz. Para iniciarmos esta sequência, vamos começar, como normalmente começamos, com uma contextualização histórica e literária da época do autor e também com a vida e a obra do autor. E vamos então começar por falar um bocadinho sobre a vida de Eça de Queiroz. Ora, José Maria de Eça de Queiroz foi um homem bastante ativo, quer a nível político, quer a nível literário. Para além de escritor, foi também jornalista e cônsul. É o autor das obras mais emblemáticas do realismo português, sendo que O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, Os Maias, A Capital, A Ilustre Casa de Ramires ou A Cidade e as Serras são alguns dos nomes das obras escritas por este grande escritor do realismo português. José Maria de Eça de Queiroz nasce em 1845 na Póvoa do Varzim, a 25 de novembro. Em 55 vai estudar para o Colégio da Lapa, no Porto, como interno, e em 1861 vai estudar Direito para Coimbra. Em 1866 licencia-se em Direito e vai para Évora, onde vai dirigir o Jornal do Distrito. Em 1869 assiste à inauguração do Canal do Suez e em 1870 vai ingressar na administração pública, sendo nomeado administrador do Conselho de Leiria. Em 1871 participa nas famosas Conferências do Casino de Lisboa, que são levadas a cabo por um grupo de jovens da chamada geração de 70, liderados por Antero de Quental. Em 1872 é nomeado cônsul em Havana e em 1873 visita os Estados Unidos da América como elemento representativo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em 1874 vai viver para Newcastle e em 1876 é publicado então O Crime do Padre Amaro. Continua então a escrever dentro desta estética literária que é o realismo e em 1878 vai publicar O Primo Basílio e escreve A Capital. É nesse mesmo ano que também é nomeado cônsul em Bristol. Em 1886 casa então com Emília de Castro Pamplona. Em 1888 é publicado então o romance Os Maias, que é a obra que vamos trabalhar nesta sequência didática, e 2 anos depois, ou seja, em 1900, morre a 16 de agosto em Paris. Eu vou deixar a ficar aqui ao lado uma cronologia da sua obra literária para quem tiver curiosidade dar uma olhadela, portanto, se quiserem, façam uma pausa e vejam com atenção. Considerando agora as fases da obra queirosiana, podemos indicar que esta se pode dividir mais ou menos em 3 fases. Temos então uma primeira fase de influência ainda romântica, temos uma segunda fase já de influência naturalista/realista e temos depois uma terceira fase já pós-realista. A primeira fase de influência mais romântica é a menos significativa também do autor e consiste basicamente nas suas crónicas e onde ele escreve também O Mistério da Estrada de Sintra. É aqui que se vai começar já a notar um realismo um bocadinho ainda incipiente. A segunda fase mais notória do autor é a fase de caráter
naturalista barra realista. Esta fase iniciar-se-á com a publicação da novela O Crime do Padre Amaro, em 1875. Alguns anos mais tarde será então publicado Os Maias, A Capital e O Primo Basílio. Nesta fase, as suas obras vão estar cheias de elementos característicos do estilo queirosiano, como, por exemplo, uma visão geral da crítica social à sociedade lisboeta de finais do século XIX, uma visão geral da cultura e da vida portuguesa e também do ambiente burguês da sociedade portuguesa, a utilização da ironia para expor esses comportamentos hipócritas e ociosos da sociedade burguesa lisboeta, e também vamos encontrar uma grande originalidade do ritmo e do estilo queirosiano. A terceira fase, que já vai ser pós-realista, vai mostrar uma grande confiança por parte do escritor no seu estilo, na sua escrita, e esta fase vai mostrar uma fuga de Eça de Queiroz a essa rigidez das normas realistas barra naturalistas e vai mostrar já uma característica mais de fantasia, sem, no entanto, deixar a característica crítica e satírica. No entanto, e como vamos então trabalhar Os Maias de Eça de Queiroz, que é uma obra tipicamente realista deste escritor, queria então falar aqui um bocadinho sobre o realismo e o que é esta estética literária. Ora, o realismo em Portugal deu-se então com uma questão, a chamada questão Coimbra. A questão Coimbra data de 1865 e, segundo as palavras de Teófilo Braga, foi esta questão que deu origem à dissolução do romantismo e à passagem e instauração do realismo. Foi aqui que nós vimos pela primeira vez a instauração das novas ideias de bom gosto e de bom senso dos jovens que tentavam terminar com esse marasmo, essa decadência e essa estagnação do romantismo português da velha guarda, para poder dar espaço a uma nova geração de autores que traziam ideias novas para Portugal. Em 1865, António Feliciano de Castilho, que era um grande mentor da geração ultra-romântica portuguesa, fez elogios a duas obras de dois autores românticos, sendo um deles Pinheiro Chagas, e ao mesmo tempo tecia comentários pouco elogiosos a autores que despontavam na cena poética portuguesa, e neste caso Antero de Cantal e Teófilo Braga. Teófilo Braga e Antero de Cantal eram dois jovens estudantes de Coimbra, cujas concepções literárias eram bastante opostas à da geração romântica de Feliciano de Castilho. Eles não gostaram muito destes comentários pouco elogiosos às suas obras e acabaram por responder, uma vez que não eram de ficar calados quando eram desafiados assim. Desencadeou-se então a polémica nos meios literários, o que acabou por fazer com que muitos escritores se envolvessem nesta questão, surgindo então duas vertentes, uma a favor de Feliciano de Castilho e dos ultrarromânticos, e outra a favor destes dois jovens e destes novos escritores e desta nova corrente literária. Ora, para estes novos intelectuais, esta nova geração de 70, a arte e sobretudo a poesia devia ser algo que provocasse uma mudança na sociedade e não servisse apenas para ser bonita, ou seja, a arte pela arte. Portanto, a arte devia ter uma utilidade prática, devia mudar as mentalidades, devia ser ativa e revolucionária. Defendiam por isso uma poesia atual, socialmente e objetivamente empenhada e que também tivesse como referência os contributos da ciência, da filosofia e também da história. O surgimento do realismo não se ficou por este primeiro episódio. Surgiu então um segundo episódio em 1871 com as Conferências do Casino ou as Conferências Democráticas do Casino. Foi nesta nova manifestação da chamada geração de 70 que conseguimos então começar a perceber melhor os contornos desta nova estética literária, que é o realismo, através destas conferências e especialmente através da conferência realizada por Eça de Queiroz, intitulada O Realismo como Nova Expressão da Arte.
É então assim que Antero de Cantal e Eça de Queiroz acabam por fundir várias teorias, quer as teorias do determinismo social de Taine, como as teorias estético-sociais de Proudhon, e acabam por dar à estética literária do realismo uma certa vertente científica e também uma certa faceta naturalista. Ora, por exemplo, Hippolyte Taine dizia que para se compreender o homem devíamos considerar três grandes fatores no estudo do ser humano: o meio ambiente em que o ser humano se insere, a sua raça e também o momento histórico em que ele se encontra inserido e que está a viver. Já Proudhon, que era o ideólogo da pequena burguesia e também um dos fundadores do anarquismo, defendia a colaboração entre as classes. Já Émile Zola, que ficou a ser conhecido pelas suas teorias acerca do naturalismo, defendia que a conduta humana é determinada também por vários fatores, sendo que um deles é a sua herança genética, pelas suas paixões e também pelo ambiente em que ele se insere. Quanto às conferências do Casino, podemos então indicar que elas foram realizadas precisamente para poderem manifestar-se sobre a sociedade portuguesa, para que esta nova geração de escritores pudesse também se encontrar, refletir e debater sobre os grandes temas da época. Estas reuniões tiveram então lugar no Casino Lisbonense em 1871 e daí o seu nome, as Conferências do Casino. Foram realizadas pelo grupo do Cenáculo, que eram elementos dos ex-estudantes de Coimbra e que vão ser considerados então a geração de 70. O grande impulsionador destas conferências é Antero de Cantal, que também já tinha sido uma das caras destes jovens estudantes de Coimbra, e ele, em conjunto com Batalha Reis, alugou uma sala do Casino Lisbonense precisamente para se poderem então reunir e debater as várias temáticas que eles achavam que eram preponderantes para mudar um bocadinho esta faceta a nível cultural e literário em Portugal. No jornal A Revolução de Setembro fez então a propaganda para as várias conferências que iam ser realizadas. Então, quais seriam os objetivos destas conferências? Ou seja, por que razão é que estes jovens decidiram dar origem a estes debates, a esta reflexão? Acima de tudo, porque eles queriam adquirir a consciência dos factos que nos rodeiam, queriam agitar a opinião pública que estava completamente no marasmo e na estagnação, queriam chamar a atenção para as grandes questões, quer da filosofia, quer da ciência moderna, e estudar as condições das transformações políticas, económicas e religiosas da sociedade portuguesa. Das 10 conferências que estavam pensadas para serem realizadas, apenas 5 foram concretizadas, e eu vou colocar aqui então um quadro das 5 primeiras, sendo que aquela que nos interessa é a quarta, ou seja, a conferência realizada por Eça de Queiroz e intitulada O Realismo como Nova Expressão da Arte. No entanto, quando estavam a preparar-se para realizar a sexta conferência, foram surpreendidos com uma notícia das autoridades que os proibia de então continuar com a realização destas conferências. As autoridades do Estado alegavam que, e vou passar então a citar, as preleções expõem e procuram sustentar doutrinas e proposições que atacam a religião e as instituições do Estado. Ora, esta censura mostrava como os participantes destas conferências, nomeadamente Antero, e as próprias conferências eram considerados perigosos para a sociedade na altura que já estava instituída e para o status quo, uma vez que trazia ideias de democracia, de socialismo e também de república. Vou deixar ficar aqui também um quadro com as conferências que ficaram por realizar. No entanto, a implantação efetiva do realismo vai dar-se com a publicação de O Crime do Padre Amaro, em 1875, seguida 2 anos mais tarde por O Primo Basílio. Estas duas obras tinham vários aspectos em comum, nomeadamente a observação minuciosa de tipos
sociais, físicos e psicológicos, quase como um caso de estudo à maneira do naturalismo, quase uma monografia científica e patológica, e vamos encontrar então características que encontrávamos no naturalismo de Zola, como o meio ambiente em que as personagens se encontravam, a educação, a sua hereditariedade, de forma a podermos então encontrar o caráter moral das personagens e descrevermos as personagens como tipos. A finalidade destas obras não era entreter, a finalidade destas obras era criticar costumes, abordar temas sociais e educar as pessoas. A obra O Crime do Padre Amaro não foi acolhido de braços abertos pela crítica, mas sim com um silêncio generalizado, quase um bocadinho como a ignorá-lo. No entanto, o primo Basílio provocou um escândalo aberto e fez com que estalasse definitivamente a oposição e a guerra aberta entre o realismo e o romantismo. No entanto, e como todas estas estéticas literárias não duram para sempre, e por volta de 1890 o realismo e o naturalismo tinham já perdido aquele ímpeto, e o próprio Eça de Queiroz em 1893 já declarava o realismo morto nas suas notas contemporâneas. Eu vou deixar ficar também aqui ao lado um quadro comparativo com as diferenças entre o romantismo e o realismo. Se estiverem interessados, pausem o vídeo para poderem então verificar com mais atenção. Se quiserem estudar mais aprofundadamente as características do romantismo, remeto-vos para a playlist quer do Frei Luís de Sousa, quer de Amor de Perdição, uma vez que são duas obras românticas e nesses vídeos estão então referidas as características do romantismo ao pormenor. Referindo-nos agora ao realismo e ao naturalismo mais aprofundadamente, vamos então descrever as características desta estética literária que se vai associar aos maias de Eça de Queiroz. Ora, o naturalismo e o realismo não são a mesma coisa. O naturalismo é um período literário que se vai seguir ao realismo, no entanto, são muito parecidas estas duas estéticas literárias e às vezes as fronteiras entre uma e outra acabam-se por se fundir e se confundir um bocadinho. Aliás, alguns escritores até do século XIX, por exemplo, como Eça de Queiroz, confunde estas duas estéticas literárias. No entanto, elas são um bocadinho diferentes e têm características diferentes. E eu vou deixar ficar aqui um quadro que faz a diferença entre as duas correntes. No entanto, para ficarmos mais ou menos com uma ideia geral, eu posso dizer que o realismo é uma forma de analisar a realidade, mas não tão científica como, por exemplo, já vai ser o naturalismo. O realismo usa muito mais a interpretação dos caráteres, a lentidão da narrativa, os retratos fiéis das personagens, faz também apologia dos detalhes específicos, enquanto que, por exemplo, o naturalismo faz uma visão muito mais determinista, muito mais científica e mecanicista do homem, portanto reduz o homem à sua vertente mais científica, à sua dimensão patológica, incorporando na escrita termos científicos e profissionais que nós já não vamos ver, por exemplo, no realismo. O realismo acaba por ter uma influência muito mais de Flaubert, é um romance mais documental, enquanto que o naturalismo vai buscar então as suas influências a Zola, ao determinismo, é um romance mais experimental, mais científico, mais monográfico. E enquanto que no realismo vemos uma investigação dos caracteres de dentro para fora, no naturalismo vemos ao contrário, de fora para dentro. O que quer dizer que o realismo vai buscar mais a parte psicológica, portanto é um estudo mais da psicologia, mais dos comportamentos, e o naturalismo já é mais científico, já vai buscar mais o homem quase como um paciente de um médico que observa este doente e vai olhar para a parte mais patológica para ver então o que é que determina o comportamento do ser humano, enquanto que o realismo estuda mais os comportamentos psicológicos e acaba por verificar então o que faz com que o ser humano se comporte daquela maneira. O realismo centra-se mais no indivíduo, como pessoa,
portanto, nas suas características psicológicas. E o naturalismo já vai concentrar-se mais no social, nos aspectos sociais, voltando-se mais para a biologia e para a patologia. No realismo, enquanto que os temas são tratados de uma forma bastante imparcial e objetiva e deixam ao leitor um espaço para interpretar, para usar as suas próprias experiências e transportá-las para a obra e tirar as suas próprias conclusões, o naturalismo já é muito mais fechado, muito mais determinista e acaba por conduzir o leitor a tirar determinadas conclusões, o que acaba por empobrecer a nível literário os textos. Portanto, os textos deixam de ter esta abertura de análise e interpretação, enquanto que o realismo deixa ainda essa abertura de análise e interpretação. O realismo, então, é esta reação absoluta contra o romantismo. O realismo quer olhar para as pessoas, para os seus caráteres, de forma a poder criticar comportamentos, mas através da percepção de como é que as pessoas reagem a um determinado meio ambiente onde se inserem, a uma educação que recebem ou até através daquilo que herdaram dos seus pais. E segundo Eça de Queiroz, o realismo, e vou passar a citar, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para nos conhecermos, para que saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houver de mau na nossa sociedade. Vou deixar ficar aqui também, por curiosidade, o realismo nas outras artes, na pintura, na arquitetura na escultura e no teatro. No entanto, nunca podemos separar o autor da sua época, uma vez que o autor é também uma pessoa que se insere num determinado ambiente, numa determinada época histórica, e é por isso que fazemos sempre uma contextualização histórica das obras estudadas. Esta contextualização histórica pode ser utilizada para os vários autores da época, portanto, neste caso, não só Eça de Queiroz, como todos os outros autores que se inserem também nesta época histórica, como, por exemplo, Antero de Cantal, Teófilo Braga, Ramalho Artigão, etc. Vamos passar então a falar um bocadinho da contextualização histórica de Eça de Queiroz e, neste caso, de Os Maias. Vou deixar ficar aqui também ao lado a árvore genealógica dos reis de Portugal do ramo de Bragança, Saxe, Coburgo e Gotha. Sendo que, precisamente, sabemos que o último rei de Portugal foi Dom Manuel II, a partir do momento em que Dom Carlos I foi assassinado juntamente com o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe, em 1908. De 1859 a 1865, vamos então ter em Portugal a implementação do chamado rotativismo. Em Portugal instalou-se uma monarquia parlamentar em que temos então dois partidos. O Partido Regenerador, por um lado, e o Partido Histórico, por outro. Estes partidos eram apoiados pela alta burguesia e este sistema político português funcionava, então, por um rotativismo partidário. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que os partidos Regenerador e Progressista alternavam no poder. Este sistema partidário tinha muitas críticas, uma vez que os dois partidos principais, que normalmente trocavam o poder entre si, não possuíam um programa governativo coerente, o que deixava as pessoas obviamente insatisfeitas. Mantinham os membros incompetentes no seu seio, sobrepunham os interesses pessoais aos interesses da nação e, ainda e mais grave do que isso, manipulavam as eleições em favor próprio.
Esta questão era tão óbvia para a sociedade que os escritores e os artistas já gozavam um pouco com esta situação, e vou ler um poema de João de Deus que fala sobre isto de uma forma bastante humorística. Há entre El Rei e o povo, por certo, um acordo eterno. Forma El Rei governo novo e logo o povo é do governo por aquele acordo eterno que há entre El Rei e o povo. Graças a esta harmonia, que é realmente um mistério, havendo tantas fações, o governo, o ministério, ganham sempre as eleições. Outro ismo que verificamos nesta época é o fontismo. O governo comandado por Fontes Pereira de Melo, do Partido Regenerador, e que vai ficar no poder até 1877, foi um dos grandes impulsionadores da industrialização em Portugal. Este governo atuou principalmente na área das infraestruturas de comunicação, nomeadamente a nível das estradas, pontes, caminho de ferro, telégrafo. No entanto, acabou por não ser uma política muito consensual, uma vez que, sim senhora, Portugal teve uma grande evolução nestas áreas, mas foi mais a nível do litoral do país e não do interior, o que acabou por agravar a diferença que existia precisamente entre o interior e o litoral. Para além disso, vamos também encontrar nesta época a crise colonial e temos a perda do Brasil em 1825. Sendo assim, em agosto de 1825, Portugal firmou um tratado em que dava a independência ao Brasil, sendo que o Brasil se comprometia a não incorporar ao seu território outros territórios portugueses. Quanto às colónias africanas, foi também assinado o Tratado de Londres, onde se fixaram as fronteiras de Angola, Moçambique e das possessões britânicas. Em 1899 vai-se assinar o Tratado de Windsor, que vai pôr termo à crise colonial entre Portugal e o Reino Unido e vai forçar o Reino Unido a respeitar as posses portuguesas. Este tratado foi o culminar daquilo que foi a polémica intitulada O Mapa Cor-de-Rosa e o Ultimato. Após a Conferência de Berlim de 1884-85, Portugal apresentou um projeto que seria a ligação entre Angola e Moçambique, chamando a esse projeto o Mapa Cor-de-Rosa. No entanto, este projeto colidia com os interesses da Grã-Bretanha, que pretendia ocupar todo o território que ia desde o Cairo, no Egito, até à África do Sul. Sendo assim, em 1890, a Grã-Bretanha apresentou um ultimato a Portugal e intimava Portugal a desocupar os territórios compreendidos entre Angola e Moçambique. Se isso não acontecesse, iria ser declarada guerra a Portugal e, obviamente, que Portugal, não tendo o poder que a Grã-Bretanha tinha nessa altura, acabou por ceder e Portugal perdeu vários territórios importantes. Ora, a propaganda republicana, que já andava há muito tempo a fazer, obviamente, a publicidade à República, aproveitou esta questão para responsabilizar a coroa, neste caso o rei Dom Carlos I, pelos desaires que tinham estado a acontecer no ultramar. Estala então a revolta republicana a 31 de janeiro de 1891 no Porto. E apesar dela ser sufocada, acabou por mostrar já aquilo que se estava a passar a nível da mentalidade do povo português, que já estava bastante orientada para a queda da monarquia e a implantação da República. Tudo isto acaba por culminar então no regicídio de 1908, onde vão ser assassinados Dom Carlos I de Portugal e dos Algarves e o seu filho, o príncipe herdeiro Luís Filipe, príncipe real de Portugal, por membros republicanos e elementos da Carbonária portuguesa. Estes acontecimentos ocorreram a 1 de fevereiro de 1908 na Praça do Comércio em Lisboa, que também é conhecida por Terreiro do Paço. Este assassinato vai marcar profundamente a história de Portugal e vai mostrar o fim da última tentativa séria da monarquia constitucional portuguesa. Após este acontecimento vai subir ao trono Dom Manuel II, o filho mais novo de Dom Carlos I, apenas com 18 anos de idade. Ele vai ter muitas dificuldades em repor a ordem no país e tentar conter esta revolta republicana, o que vai mostrar que estavam reunidas as condições para uma revolução e para a implantação efetiva
e final da República Portuguesa em Portugal em 1910, a 5 de outubro. A revolução organizada pelo Partido Republicano Português será iniciada então no dia 2 de outubro de 1910 e terá a sua vitória na madrugada do dia 5 de outubro de 1910, implantando então o regime republicano em Portugal com a queda da monarquia portuguesa. Terminamos então aqui esta primeira contextualização da obra dessa de Queiroz. Neste caso, mesmo que não estejam a dar os maias, podem usar a contextualização para qualquer outra das obras deste autor, uma vez que o autor insere-se numa determinada época histórica e estas características que nós estivemos então aqui a falar acabam por ser utilizadas para contextualizar todas as obras deste autor. Numa próxima aula iremos então trabalhar mais aprofundadamente e mais especificamente a obra Os Maias de Eça de Queiroz. Muito obrigada pela vossa atenção e até a uma próxima aula em português com a professora Sofia Pedro.